Olá, meus jovens, cá estou novamente com mais este vídeo. Você está na Vergane Reminiscências. E hoje eu passei um pouquinho dos limites, porque eu não vim trazer um filme ou uma série, qualquer esquizofrenia dessas que eu já vim trazendo há bastante tempo, mas sim uma novela dos anos 70. Por que não? Por que não? Pois é, a novela da vez é A Sucessora, escrita pelo Manuel Carlos, mas não se engane, aqui não tem nenhuma Helena. Ela é uma novela de 1978, baseada num romance de mesmo nome da Carolina Nabuco. Mas, pois bem, ela foi dirigida aparentemente pelo Sérgio Matar, mas ela também contou com a supervisão do Gracindo Júnior. E aí entra uma coisa muito estranha, porque muitas fontes dão que o diretor-geral dessa novela foi o Erval Rossano. O que eu não sei se é verídico, se é verdade, né? O Erval Rossano ele havia dirigido um ano antes, em 77, a Escravizaura, que enfim, é bem provável, né? Já que é uma novela, ela durou cerca de 6 meses. Então talvez o Erval Rossano sim tenha dirigido um outro capítulo, mas eu não acredito que a direção no geral seja dele. Mas não é isso que eu vou discutir. Pois bem, ela é protagonizada pela Suzana Vieira, novinha naquela época, a Natália Timber, que não era tão nova assim, e o Rubens de Falco, que é a grande razão da existência desse vídeo, que também não era tão novo em 1978. Bem, o que eu quero lhe dizer é que eu vi uma luz vinda debaixo da porta do quarto que era do Sr. Stein e de Alice. Você pode me dizer quem estava lá? Era você, não era? Com licença, madame. São atores novos pra mim, sabe? Que eu não conhecia alguns dos atores presentes nessa novela, e todos muito talentosos. Melhor que boa parte dos atores que atuam hoje em dia nessas novelas da Globo. Pois é. A grande razão desse vídeo é o Rubens de Falco, que é um ator que eu gosto muito e que eu estava atrás de obras dele. Mas a outra grande razão desse vídeo é por conta dessa cidadã aqui, a Daphne du Maurier, que escreveu o livro Rebeca, Mulher Inesquecível, que eu ainda estou lendo, e que eu estou na metade indo para o final ainda. O que acontece com a Daphne du Maurier? Em 1938 ela lançou esse livro aqui, que gerou o filme do Alfred Hitchcock, que é um filme que eu gosto muito, que é o Rebeca, Mulher Inesquecível, mesmo título. Só que a trama principal de Rebeca, ela é muito... Não é que ela é semelhante, ela é a mesma trama de A Sucessora. A menina pobre, ingênua, menininha, que se casa com um rico viúvo, que tem uma irmã, que é casada com um carinha meio que não é muito certo, tá? Pois é. Ela vai morar na mansão desse viúvo. E aí, esse viúvo tinha uma esposa. E essa esposa era inesquecível. Ninguém consegue se desvencilhar da imagem, da presença dessa esposa. A mesma trama os dois livros têm, mas são totalmente diferentes. São como irmãos gêmeos, sabe? São idênticos na aparência, mas a personalidade é totalmente diferente. Eu já li A Sucessora e, lendo Rebeca, caminhando para o final, e vendo a novela A Sucessora, eu consigo perceber como que, muito provavelmente, a Daphne du Maurier sim plagiou esse livro. Mas foi um plágio muito esperto, já que ela pegou aquilo que falta em A Sucessora. Porque o livro A Sucessora ele é um livro muito... Sabe, não sei, falta alguma coisa. Sabe, no meio do caminho você percebe que não faltou aquele gás. E Rebeca conseguiu contrastar, pegar o que faltou em A Sucessora. Foi aquele tensão, aquele suspense, aquelas cenas de suspense, momentos de terror psicológico que são muito bons. Já a novela A Sucessora é que é um caso sensacional, porque ela pega o livro da Carolina Nabuco, o livro da Daphne du Maurier, funde os dois e pronto. Nós temos uma história que é a mesma dos dois livros, mas com uma abordagem temática e atmosférica, indo mais para o lado de Rebeca, pegando também muitos elementos do filme do Alfred Hitchcock,
especialmente desse filme do Alfred Hitchcock, e ainda sobra espaço para ter inspirações de um corpo que cai, também do Alfred Hitchcock. Só isso faz para mim a Sucessora ser uma das a minha novela preferida. Foi uma novela que eu verdadeiramente fiquei muito contente dessa. Eu já assisti muita novela, né? É uma novela que, honestamente, eu gostei muito dessa novela. Gostei muito. Mas, pois é, esse vídeo vai ter muitos spoilers, porque é uma novela de 1978, não é mesmo? E vai ser muito difícil falar de uma novela assim sem dar nenhum spoiler. Então, fiquem avisados e vamos pro vídeo. A introdução do vídeo durou 5 minutos, mas vai plantar batata. Pois é, a história de A Sucessora é bem simples, a mesma do livro, a mesma de Rebeca. A menina é uma roceira, uma fazendeira, uma menina da roça, que é interpretada pela Suzana Vieira. E ela mora com a mãe dela e tudo mais, a mãe dela é viúva. Ela está predestinada para se casar com o primo Miguel dela, interpretado insuportavelmente pelo Paulo Figueiredo. Nós fizemos uma balbúrdia em torno E um dia a fazenda dela tá para ser vendida. Mamãe, ela conhece um tal de ficar. Robert Stein, interpretado magistralmente pelo nosso queridíssimo Rubens de Falco, o eterno Leôncio Almeida, da Escravizaura, do ano anterior, diga-se de passagem. Isso faz com que ela se apaixone pelo Roberto, fique perdidamente apaixonada por ele. Eles se casam rapidamente. Questão de 10 capítulos, gente. Tudo isso acontece em 10 capítulos. Tem a festa de São João, tem muita coisa assim acontecendo mesmo. Nesse caso, ela vai morar na casa dele, que fica no Rio de Janeiro, uma mansão muito grande, muito bonita, que nunca é explorada na novela. É uma pena, é um dos defeitos da novela. Pois bem, ela se casa com esse cidadão, indo morar na casa dele. Ela se vê o terror, o que era para ser o final feliz dela, o que seria o final feliz de 99% das novelas, se torna o terror na vida dela, porque ela começa a ser assombrada, digamos assim, pelo fantasma de Alice Stein. Pois bem, aqui já pega um ponto que eu acho fantástico dessa novela, que é a ambientação dela. Eu não sou especialista em ambientação, não sei mais o que, de roupas que as pessoas usavam, mas é muito bacana. Mas a ambientação que eu quero fazer é da casa do Roberto Stein, essa coisa do ambiente. A novela ela nunca sai muito desse ambiente da casa do Roberto, uma hora ou outra na fazenda, uma hora ou outra em outros locais, na igreja, mas pelo menos 70% da novela se passa dentro dessa casa. Então, eu gosto muito com a direção do Sérgio Matar, Paulo Gracindo, Eval Rossano, de um dos diretores dessa novela. Eles conseguem trabalhar muito bem a tensão crescente. Não é uma tensão de cara. Conforme os capítulos vão passando, ela vai ficando cada vez maior. Conforme a obsessão da Suzana Vieira também vai ficando cada vez maior, ela vai ficando mais zureta das ideias. Então, a novela até é um momento até fiel. Depois ela vai cair numa infidelidade total, que não é ruim. Eles ficam parados olhando pro quadro de Alice constantemente e fica, nossa, ela era incrível, ela era linda, uma coisa assim meio bizonha mesmo, estranho. Esse vai ser o clima da novela, essa adoração, essa idolatria, na verdade é isso que acontece, é uma idolatria que tem pela imagem dessa mulher, os amigos, todo mundo, porque a Alice era isso, a Alice era fantástica, a Alice era incrível, a Alice era inesquecível, a Alice dominava todo mundo com a sua magia. Isso vai deixando a coitada da Suzana Vieira maluca. Para piorar, nós temos a personagem da Natalia Timber, que pra mim consegue ser melhor que a Senhora Danvers, quer seja a Senhora Danvers do livro, se bem que eu nem terminei o livro, não sei dizer, mas enfim, quer seja a Senhora Danvers do Hitchcock. Porque a Natalia Timber está espetacular nesse papel, e o papel dela vai crescendo cada vez mais no decorrer da novela, mas eu vou falar isso mais pra frente para não dar spoilers tão pesados assim. Mas no geral, a Natalia Timber está espetacular. Ela atua muito com a sobrancelha, ela tem movimentos assim. Ela faz a maldade dela na novela é diferente de vilãs comuns de novelas. Ela não grita, não. Ela age calmamente. Ela é fria, ela é frágil, claro. Ela é como uma porcelana, digamos assim. Ela age assim com casca grossa, mas ela é uma porcelana. Isso vocês vão entender mais pra frente. E ela age uma coisa assim, uma maldade muito silenciosa, que faz o personagem dela ser bem
é um pouquinho assustador, digamos assim. Então, isso vai deixando a cabeça da personagem da Suzana Vieira psicótica. Esses primeiros 30 capítulos da novela são de terror. Na verdade, essa novela ela é uma novela de terror, gente. Ela, por mais que não seja um terror convencional, digamos assim, ela trabalha o terror psicológico constantemente. Especialmente na imagem da Alice, que, honestamente, sério, ela vira uma entidade ao final da novela. Se você for analisar bem, ela vira praticamente uma entidade. Então é mais ou menos isso. Tem vários momentos dessa novela que ela cria um desconforto, uma vergonha alheia, assim, que causa um desconforto tão grande. Porque a Suzana Vieira, o personagem dela, a Marina, ela tem problemas mentais, mano. Tem um momento que ela chega assim, que ela fala que todo mundo quer pro carnaval, né? O carnaval e tudo mais, vamos fazer o carnaval. E como você quer ser fantasiada dela? De Alice. Alice Stein, mano, isso dá um desconforto. Botar batata. O que gera... E esses primeiros 30 capítulos, como eu falei, tem vários momentos icônicos. A Marina andando pelos corredores sombrios daquela casa com aquela trilha sonora que é um dos pontos altos do filme, da novela. Essa trilha sonora, ela consegue transformar tudo, até o abrir de uma porta, em uma cena de terror. E uma cena de terror estranhamente assustadora. Isso é maravilhoso. É espetacular. É maravilhoso mesmo. É talvez a melhor trilha sonora de novela que eu já tenho ouvido. Ela é uma novela fantástica, digamos assim. Rubens de Falco, ele tá perfeito. Ele interpreta aquele homem perfeito mesmo, sabe? Aquele homem dos sonhos que é bem fiel ao livro. Eu não consigo imaginar outro ator interpretando o Robert Stein para além do... Talvez o Alexandre Nero, para além do Rubens de Falco. Mas o Alexandre Nero no remake, gente. Será que vocês me entendem? Na época mesmo eu não consigo imaginar um. Porque ele é carismático. E o Rubens de Falco, esse é a prova como que ele é um ator brabo. Ele fez a Escravizar como aquele vilão grotesco, que é o Leôncio. E aqui, um homem encantador. Mas que não deixa de ser um homem abalado, sabe? Ele é um homem, digamos assim. Claro que tem coisas do livro que eu queria ver nesse Roberto, que é, por exemplo, o livro... eu acho o livro muito mal explorado, digamos assim. Mas o livro tem um momento que eu queria ver aqui, que era para mostrar um pouco mais da superficialidade burguesa do Roberto, porque ele não é um ser humano perfeito, ele tem os defeitos dele. Aqui na novela não tem tanto disso. Em compensação, a gente tem ótimos momentos do Rubens de Falco metendo esporro na Suzana Vieira, que são sensacionais. Primeiro acontece no capítulo 26, quando, no momento fiel ao livro, ela se veste de Alice para ir no cassino, e ele desce o sarrafo nela. Mais pra frente, no capítulo 48, quando ele desce o sarrafo nela. Mais pra frente, no capítulo 79, quando ele desce o sarrafo dela. No capítulo 94, quando ele desce o sarrafo. É maravilhoso. Eu amo os momentos que ele desce o sarrafo na Suzana Vieira. Porque é sério. A mulher, ela fica... Cara, por mais que a novela tente, eu não consigo entender. Mas eu acho que isso faz parte também. Isso faz muito parte. A trama, ela se desenvolve assim. Eu acho interessante como é que ela consegue prender a gente, mesmo ela se mantendo naquela coisa constante, sabe? O negócio, sabe, que a Alice era perfeita, tem que descobrir um defeito de Alice. E só a partir do capítulo... acho que a partir do capítulo 48, que as coisas começam a ficar um pouco chatinhas. Entre o capítulo 48 e 79, que é quando acontece absolutamente nada. É isso aí, não tem nada de interessante. Nada. A novela cai num... sabe? Você pode... É muito chato. Depois do capítulo 79 ela começa a voltar, que é quando a gente começa a ter uma espécie de virada, sabe? Enfim, a novela tem outros personagens também. Tem o Vasco, que é o marido da Germana, que é irmão do Roberto. Germana, interpretada pela Arlete Salles, Vasco pelo Cardu Moliter. Esses dois personagens eles beiram o insuportável. Eles são entre os insuportáveis e os bons personagens, porque eles ainda nos divertem. Temos também o Pedro Monte, que é interpretado por um tal de Mário Cerveira, uma coisa assim, que é um personagem razoável, né? Temos a Lisa Vieira, que interpreta a Adélia, a prima da Marina, que é uma boa personagem. Temos o Miguel. O Miguel é o pior personagem da novela, sabe? Ele é muito chato, gente. Eu não gosto do Miguel, mas ele é um bom personagem também, sabe? É estranho. Esse momento entre o 48 e o 79, os capítulos, cara, é insuportável.
insuportável ver esse cara arrumando o quarto dele com longas sequências tocando Ontem ao Luar. Eles conseguiram enfeiar Ontem ao Luar. Vocês têm noção do que a Globo conseguiu fazer? Globo desde 1970 destruindo músicas alheias. É fantástico. Então assim, a novela ela tem muitos debates filosóficos sobre a riqueza, a pobreza, a moral. Até que ponto uma pessoa pode ser feliz? O que é a felicidade? Somos felizes realmente? A vida, a morte? E claro, existem pessoas perfeitas? Esse talvez seja o maior embate da novela, visto que até o último capítulo a Marina ela fica nessa busca desenfreada por saber quem foi Alice. Então, temos vários momentos assim de embate também com a governanta, que é a Juliana, que é psicopata, diga-se de passagem. Ah, você sabe de Alice, não sei mais o que de Alice. Ah, encontrei isso aqui de Alice, quero descobrir de Alice. A gente cansa. Os próprios personagens, que é uma novela autoconsciente, graças a Deus, cansam dessa obsessão, dessa cisma. E cada capítulo, especialmente depois do capítulo 79, a coisa vai ficando sufocante, vai ficando claustrofóbica, vai ficando agoniante. O clima de terror da novela vai ficando mais forte. E claro, o segredo de Alice. Que segredo de Alice? O livro, a sucessora, para mim, ele termina muito mal, porque a Alice ela sai da mesma forma como ela começou. Perfeita. E isso pra mim mata o livro por completo. Eu não gosto muito de como ele termina, sabe? Não gosto. Mas aqui a novela não. Ela quer explorar. Mas claro, Alice não vai aparecer. E aí é que é muito estranho como a novela cria essa atmosfera. Eu gosto muito. A personagem da Juliana, como eu falei, ela vai ganhando mais coisas, mais personalidade na novela, digamos assim. Ela não é só aquela personagem malvada. E até um cunho mais LGBT mesmo. Porque assim, a novela tenta criar que a Juliana é apaixonada pelo Roberto. Mas assim, gente, se você assiste a novela direitinho, você vê que a obsessão dela pela memória da Rebeca, obsessão pelo quadro, por manter a casa... Rebeca não, como pela Alice, como a Alice mantinha. Tudo gira em torno de Alice na vida dessa mulher. Até mais pra frente que você entende, tem um plot twist da novela no último capítulo. Cara, tudo gira em torno de Alice pra essa mulher. Então a novela ela só colocou aquele negócio de porque ela era apaixonada pelo Roberto, porque a gente sabe que a ditadura, né? A ditadura ia meter a faca, mas não precisa ser inteligente pra saber disso. Temos uma conversa que ela fala assim com o Roberto, nos momentos mais profundos da novela, que ela fala que ela amou muito. Aí ele fala, mas era um amor impossível. Ela fala, não existe amor impossível. Existe o amar muito, o amar... Ela dá um longo diálogo sobre o amor. E que assim, basta você saber, prestar atenção, que ela estava falando de Alice. Uma mulher, um amor lésbico nos anos 20, 1925, 26. Um amor impossível. Conseguem compreender? Mais pra frente na novela, ela fica tão obcecada pela Alice, por possuir a Alice, que acaba que ela enlouquece. Ela se torna Alice, né? Eu avisei que ia ter spoiler. Se você ficou até aqui, não é culpa minha. Então, assim, esses últimos capítulos da novela, que ela ficando biruleibe também, são momentos que a gente até se compadece dela. Apesar de que ela foi uma personagem muito complicada. Ela foi autoritária, ela foi mesquinha, ela foi muita coisa ruim no decorrer da novela. Ela não fez nada, mas ela fez tudo. Vocês conseguem compreender? A maldade dela é essa. Não fazer nada, mas fazer tudo. A gente nunca tem uma explicação na novela de quem estava, digamos... quem colocou os sapatos de Alice na porta do quarto para Marina achar. Quem colocou a foto ali, não sei mais o que. A gente nunca sabe disso, sabe? É o segredo da novela que não é descoberto. Pode ter sido a Juliana, por quê? Não sei. Para deixar a Marina louca? Não sei. Pode ter sido muita gente. Mas pode não ter sido ninguém. Então é muito estranho. Isso é um segredo da novela que não é desvendado. Não é mesmo? E todo mundo ali parece que tem culpa no cartório. O Dr. Moretti, interpretado por um personagem que eu não sei qual é o nome. O Munhoz, que é interpretado pelo Ari Kozlov. E muitos outros personagens que estão na novela. Tem muito personagem, um mais mesquinho que o outro. Então, existe uma trama macabra debaixo dos panos que vai ser descoberta conforme o tempo. Não é mesmo? E, honestamente, eu acho que
até os monólogos mesmo, que a Marina dá a rodo nessa novela, que em determinado momento ficam chatos, são bons. Eu acho interessante. Eu entendo que as pessoas que podem não gostar dessa novela não vão gostar por conta disso. Ela é uma novela assim, ela tem longos monólogos sobre existência, sobre vida, sobre morte, sobre felicidade, sobre infância, sobre filhos, sobre casamento, sobre mulher, sobre homem, sobre perfeição, longos. Então você já fique preparado. Mas ela tem muitos momentos assim, de tensão mesmo, de terror, para ser sincero. Os últimos capítulos, então, eu gosto muito disso, porque eu gosto disso. Eu gostei do livro Rebeca, ainda nem terminei. Eu gostei do filme Rebeca. Eu gostei do livro A Sucessora, apesar dos meus vieses com ele. Vieses não, meus reveses com ele. Mas A Sucessora, pra mim, era uma novela que ela aprofundou muito mais. O livro, o plágio, a adaptação do plágio, ela adaptou tudo muito bem. Então, é como se fosse uma novela feita pra mim. Eu gostei muito da ter um Rubens de Falco, que tem excelentes momentos nessa novela. Ele não tem um momento ruim nessa novela. É maravilhoso. É um ator que realmente ele merece mais não que ele não tenha recebido em vida, né? Mas ele merece muito mais. Eu esqueci a palavra, mas ele merece muito mais. Um ator sensacional, magnético, isso, ele é hipnótico. É um ator sensacional. Então, sabe, é isso. Sem dizer muitos spoilers, a novela é espetacular. Tem seus probleminhas ali, tem suas coisinhas ali, mas no geral, uma novela assim que eu adorei. Agora eu vou falar do plot twist da novela, o segredo, as coisas pataquadas aí. Esse sim é um spoiler mais pesado. Se você não tá afim, você vai lá ver a novela. Agora, se você tá pouco se lixando, fique e vamos descobrir o segredo de Alice Stein. Gente, A Sucessora é uma novela de 126 capítulos, o que significa que eventualmente eu ia acabar esquecendo alguma coisinha. E realmente eu esqueci, só que esse é um ponto que eu não poderia deixar de fora, que é a própria direção dos diretores. Do Gracindo Júnior, do Erval Rossano, supostamente Erval Rossano e Sérgio Matar. Porque ela é uma direção muito inteligente e claustrofóbica. A saleta íntima da Marina, que é um dos grandes pontos da novela, ela tem um artifício muito bacana. O quadro da Alice sai da sala, que o Roberto mandou tirar, mas aparentemente a Juliana botou lá na saleta íntima da Marina. Só que na saleta, esse é um truque de direção genial. O quadro de Alice fica enorme naquela parede pequena e defronte tem um espelho. Então a câmera fica posicionada num ponto em que, quer seja o ângulo, o retrato de Alice está aparecendo para nós espectadores, que é um dos pontos mais geniais da direção e que mostra como que a Alice ela ganha um ar assim, tudo, parece que ela está em todo lugar. Para além de, claro, o nome dela está sempre sendo pronunciada. Outro ponto interessante é como que a direção, ela às vezes bota closes extremamente pesados no rosto dos atores. Closes pesados, especialmente em momentos mais tensos, de discussão. Tem um certo momento em que o Roberto tá para dar um esporro bonito na Juliana e, inicialmente, a direção, o enquadramento tá, assim, mediano, pegando... mais ou menos aqui do diafragma, do tórax, dos atores, né? Mas conforme a cena vai ficando mais tensa, a câmera vai ficando cada vez mais em close, mais fechada, a ponto de fechar totalmente na cara dos atores. Isso é um artifício que é usado em toda a novela, em vários momentos de tensão. Entretanto, ela também sabe aproveitar planos mais abertos, especialmente nos planos sombrios, de terror psicológico, de personagens andando nos corredores sombrios da casa, ou então até em mistérios e tudo mais, coisas que são muito bem aproveitadas. No penúltimo capítulo da novela, os diretores eles vão brilhar ainda mais, que nós temos vários planos sequências, sucessões de planos sequências, momentos mas onde a direção realmente brilha, que é muito interessante. Mesmo assim, eu ainda acho que a mansão dos Stein é muito pouco aproveitada. Ela é uma mansão enorme, fica bem claro, mas nós nunca conhecemos ela por inteira, o que é lamentável. Transformou num boneco nas suas mãos. Não vai você, logo você, querer me ensinar a amar uma pessoa.
Deus me livre de uma tarefa tão ingrata. Pois bem, a prima Filomena era uma personagem que é interpretada pela C.A. que nunca gostou de Alice. E isso é uma coisa que fica rondando a novela constantemente. Porque a Alice não prestava, a Alice era isso, a Alice era aquilo, enquanto 99,9% dos personagens falam. Alice era inesquecível. Não é verdade? E o que fazia Alice? Hã? Ela dizia o que queria, quando queria e a quem queria. Por quê? Alice era uma pessoa incapaz de magoar alguém. Alice era uma pessoa incapaz de se deixar magoar. Você quer estragar a felicidade de Roberto? Outra vez? Não gostava de Alice. Não queria que ela fizesse Roberto feliz. E não vai querer que Marina o faça também. Você faz um jogo de palavras. Você não pode dizer isso, Germana. Sua vida tem sido um jogo. Não de palavras, é claro, mas de ações pouco recomendáveis. O Benji Falca, o Roberto, em determinado momento, fala que a Marina fez a Alice perfeita, num dos melhores momentos da novela, diga-se de passagem. Então isso vai rondando, vai ficando. A Alice era perfeita, qual que era o defeito dela? Aí nós temos a introdução de coisas como o Diário Secreto de Alice, que tem os grandes segredos de Alice, que ela queria revelar assim que morresse, mas alguém arrancou as páginas. Então começa a ficar essa trama de mistério, um mistério bem Hitchcockiano, diga-se de passagem. E fica aquela coisa. Enquanto isso, os embates com a Juliana vão ficando cada vez mais fortes, mais chatos, diga-se de passagem. Eu acho muito... Começa a ficar chatinho. Até nós temos ali o momento que a Juliana explode mesmo. Que é quando ela fala que vai demitir a Juliana sangra quando ela aperta um ramalhete de flores. Dizem que foi real, eu duvido muito. Pra mim não foi real. Pra mim teve efeito especial assim, sangue falso, que não é possível. E ela surta, ela pira, e ela, enfim, momento maravilhoso. E ela fica doida depois disso. Como eu já falei, ela incorpora Alice. Enfim, entre todas as esquizofrenias, as maluquices que vão acontecendo nesses últimos capítulos, finalmente nós descobrimos o grande segredo do diário de Alice. Eu não vou falar quem que arrancou as páginas do diário, mas vamos lá. O grande segredo da novela, que é descoberto no último capítulo, é que a Alice, ela teve um filho antes de conhecer o Roberto. E esse filho, que é a Olivia, a sobrinha da Juliana... De novo, vocês estão vendo como que a Juliana era vidrada, era fixada, era apaixonada pela Alice? Mas ela ficou infértil depois disso. Então o que essa psicopata fez? Ela fez um médico na França dizer que o Roberto era estéril, porque o Roberto queria ter um filho. E depois fez o Dr. Moretti confirmar. Ela não queria passar pela vergonha, carregar a vergonha de eu sou estéril, não vou poder dar um filho para o meu marido. Mas ela fez o Roberto carregar essa culpa e arrastou todo mundo com ela. Mas mesmo assim todo mundo admirava essa mulher. Honestamente, inicialmente eu nem vi a Alice como uma vilã. Mas depois que eu parei para raciocinar, essa mulher, ela tinha problemas sérios. Vamos ver aqui. Ela manipulou todo mundo, fez todo mundo se afundar nessa trama macabra dela, do filho e tudo mais, da infertilidade do Roberto. Cara, e pior, ela conseguia manter todo mundo fascinado por ela. Todo mundo via como um ser extraordinário. Cara, é fascinante como essa mulher conseguiu. O nível de manipulação dela é algo surpreendente. Ela era uma pessoa muito perigosa mesmo. E eu fico pensando, acho que é o que a prima Filomena falou. A Alice, ela queria se sentir admirada. Ela queria ver todo mundo, ela queria subjugar todo mundo. Ela queria ter todo mundo nas mãos dela. Ela queria manipular, ela queria ser adorada. Era isso que ela queria. Era esse que era o desejo dela. E ela conseguiu. Chega a ser inacreditável, mas ela... Cara, é bizarro. É bizarro. Parando pra pensar, ela foi uma grande vilã. Uma vilã que nunca aparece, uma vilã que tá morta, mas uma vilã com efeitos devastadores. É fantástico. É uma vilã incrível. Sabe? Foi um plot twist que eu não estava esperando, que eu gostei, achei muito bacana. O fim que levou o retrato dela, um dos
sei lá, o símbolo máximo da entidade Alice Stein, foi simples. Ao invés dele ser mandado para o museu, como acontece no livro, o Roberto pega e taca fogo nele. Ele faz 10, nota 10 porque ele fez. Nota 10. Enfim, ao fim, gente, é isso que eu tenho a dizer. É uma novela fantástica, muito boa, com excelentes elementos de drama, que trabalha muito bem o drama, o mistério da coisa, com muitas cenas, excelentes cenas de suspense, de terror, especialmente nos últimos capítulos em que a direção trabalha de forma espetacular esse suspense, esse medo, esse mistério, que é muito bem trabalhado. Ela é uma novela com excelentes atuações. Acho que não tem ninguém ruim. Até mesmo o núcleo formado pelo Paulo Figueiredo e a Miriam. É a Miriam. Miriam? Não é Miriam Rios, esqueci o nome da atriz, eu vou colocar ela aí, que ela interpreta a Dona Guilhermina. É um núcleo que, apesar de ficar cansativo, depois de um tempo, ele é muito bem trabalhado também. Porque essa novela, ela é isso, gente. Porque hoje em dia, as novelas hoje em dia, elas ficam cansativas, porque elas se perdem muito em atores ruins, personagens ruins, em um foco, em um núcleo ruim que não é bem trabalhado. Aqui tudo é bem trabalhado. Tudo é muito bem trabalhado, tudo muito bem colocado, tudo muito bem feito, sabe? Então, assim, é uma novela muito bem feita. É isso, gostei muito. Uma novela muito profunda também, se você for analisar, ver por áreas psicológicos, coisa que eu não vou fazer porque eu não sou psicólogo. Mas é isso, gente. É isso, é uma novela espetacular, eu gostei muito dela. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. Veja a sucessora, se você puder. Até a próxima, se Deus quiser.